Primeira invasão de Nabucodonosor, 6.605 a.C. Segunda invasão foi lá pelos idos dos anos 600. E a terceira e última invasão, destruição, 586 antes de Cristo. Tá? Quando que Deus curou a ferida de Israel? Quando Deus tirou o povo através do imperador Ciro, da Medopérsia, da Babilônia, e levou de volta, você encontra ali no livro de Esdras e Neemias, a reconstrução do templo e a reconstrução de Israel. Porém, o verso está no contexto, veja o verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isso aqui está no contexto da nova aliança. A aliança que não foi cumprida com o povo de Israel. O povo de Israel falhou. Jesus veio e Jesus falou: eis que subirei ao Pai e rogarei ao Pai e enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. Essa era uma promessa da nova aliança para o povo de Israel, se o povo de Israel tivesse aceitado Cristo. Mas o povo não aceitou Cristo, o Messias. Logo, eles perderam esta parte da aliança. Então, na profecia bíblica, principalmente do Antigo Testamento, existe uma regra de hermenêutica que diz o seguinte: se não se cumpriu com o povo de Israel literal, há de se cumprir com o povo de Israel espiritual, que somos nós. Ok? Então, não tem como nós utilizarmos esse verso, resumindo, para aquecimento global. Por quê? Porque Deus não restaurou a Nova Jerusalém ainda. Isto aqui é um verso no sentido figurado. Como o povo vivia da agricultura, as festas de Israel eram baseadas no calendário da lua, da lua nova. Então o que Deus fala? Deus fala o seguinte: a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. E quando é que ele vai curar? Ele somente vai curar quando Jesus Cristo retornar, quando ele restaurar a Nova Jerusalém. Então esse verso você não pode usar no nosso dia a dia hoje. Então ele não quer dizer que o sol vai esquentar 7 vezes mais, nada disso. Não. Muita gente usa esse verso para dizer, né, que a Bíblia profetizou. O Mateus quer fazer uma pergunta? Uhum. 32 idosos morreram. Uhum. Sobra nada. Verdade. Certo. E existe algum outro texto que profetiza que a terra ia aumentar a temperatura? Deus deixou alguma coisa escrita através do Espírito de profecia ou a Bíblia? Você tem conhecimento disso, pastor? O julgamento das taças, Apocalipse capítulo 16, tá? Versos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Só que é um detalhe. Vamos para o verso 4 do capítulo 16. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso.
ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ora, esse verso do aquecimento solar aqui está no contexto do fechamento da porta da graça. Aqui está falando que Deus já executou o juízo. Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Como a porta da graça ainda está aberta, como eu não vi nenhuma região do mar se transformar em sangue, eu também não posso usar esse verso como desculpa para aquecimento global. Sabe, existe um perigo por aí rondando de pegar as pragas de Deus e transportar para problemas ecológicos. E você está subestimando o poder de Deus. Você quer dar, os homens eles querem enxergar no meio da natureza os estragos que o juízo de Deus está cometendo. Mas não é isso. A Bíblia é bem clara. As profecias, as pragas, elas vão ser literais. Existe um paralelo dentro do livro de Apocalipse, um paralelo muito grande com o livro de Êxodo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que assim como as pragas foram literais no Egito, vai ser depois do fechamento da porta da graça. Porque se você jogar para a simbologia as pragas do Apocalipse, você vai ter que simbolizar também as pragas do Egito. E aí você vai correr num problema de interpretação grande. Bom, então a Bíblia também não deixa nenhuma evidência que a temperatura ia subir, né? Isso ficou claro. Agora eu queria saber se, teoricamente, existe algum jeito da gente prevenir esse aquecimento global. A gente pode fazer uma coisa para prevenção? Na verdade não existe. Agora é o seguinte, agora entra a visão cristã. Qual é a visão cristã do aquecimento global? Como é que é o seu nome? De terno cinza? Falou no vídeo. Tiago. Tiago falou bem. Depois do dilúvio, as alterações ocorridas na natureza fizeram com que este planetinha aqui possuísse um prazo de validade. Entende? Nosso planeta tem um prazo de validade. E o que está acontecendo? Está acontecendo que o prazo de validade deste planeta aqui está vencendo. Então não tem como você inverter o aquecimento global. Logicamente que nós temos que pensar o seguinte: se é que ele existe, tá? Quero deixar bem claro aqui. A pergunta foi: existe um meio de prevenir o aquecimento global? Resposta: se é que a teoria do aquecimento global existe, nós não podemos reverter. Se é que ela existe, tá? Bom, hoje em dia, eu acho que não existe um assunto que seja mais tratado pela mídia e igual ao aquecimento global. Por exemplo, nós vemos que em desenhos eles colocam lá que a gente tem que começar a cuidar mais da terra. Nos comerciais, novelas, filmes, todos eles se mobilizam de alguma maneira para alertar o povo sobre o suposto aquecimento global. E como fica a gente em relação a isso? Será que esse aquecimento que eles falam prejudica a nossa saúde? A gente tem que ficar alerta em relação a isso? Qual tem que ser a nossa posição? Primeiro que a Bíblia diz, lá em Gênesis, que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Homem e mulher os criou. Tá? E ele deu um mandamento, o primeiro mandamento ali. Um dos mandamentos para Adão e para Eva foi: crescei-vos, multiplicai-vos, dominai a terra e sujeitai-vos a ela. Tá? Então nós temos que nós temos que preservar a terra. Isso é um mandamento de Deus. A terra é uma criação de Deus. E como nós somos mordomos, nós moramos numa casa que não é nossa, é de Deus, nós devemos sim preservar. Quanto à saúde, eu acredito na lei da causa e efeito. Né? Toda vez que você faz alguma coisa para você